de chegar aqui no Brasil. Agora ele foi claríssimo e o André Kfouri aqui no destaque resgatou o que já tinha falado e reclamado o Abel. E hoje eu até anotei aqui, ele foi claríssimo, falou, olha, é impossível ter intensidade no futebol, uma equipe que jogou quarta-feira e volta para campo na sexta-feira, Kfouri. Pois é, por isso ele salientou que ele mexeu o time que entrou em campo hoje no Morumbi foi o time que jogou a partida de terceiro e quarto, basicamente, no Mundial do Catar. Eu aplaudo o Abel Ferreira por ter se colocado de maneira honesta de novo, dizendo que não gostou do próprio comportamento, a cabeça dele já está mais fria em relação ao momento durante o jogo, e ele, com as próprias palavras, diz, minha atitude não foi legal, eu tenho que olhar para mim e me corrigir. Então eu aplaudo. Aplaudo também a lição que ele deu em relação às necessidades que times de futebol profissional precisam ter em nome do produto, né? E você tem razão, Prieto, técnicos brasileiros sempre falaram a respeito desses assuntos, mas não me lembro de alguém ter dito com essa ênfase e também apresentando não só uma reclamação do problema, mas uma solução. E a gente fala sobre isso aqui há muito tempo. Não é que times de futebol desse nível não consigam jogar 3 vezes no intervalo de uma semana. Eles conseguem jogar. O problema é como. O problema é o nível de entrega física que no futebol de hoje é necessário para competir. E eu só posso fazer uma crítica a esse trecho da entrevista do Abel quando ele diz que gostou do jogo, quando ele diz que ele tem certeza que os espectadores gostaram do jogo. Eu tenho dúvida em relação a isso, eu não gostei do jogo. Mas se ele está se referindo à entrega dos dois times pelo fato de serem duas equipes descansadas, tá certo. Concordo com ele. Eu só não vi o futebol que eu gostaria de ter visto e acho que posso ver no encontro entre essas duas equipes. Agora, a entrega física, a intensidade que os técnicos cobram hoje, isso nós vimos. Muito bem. Em todos os lugares onde o futebol é importante, como é aqui no Brasil, a televisão manda na programação de jogos. Não é diferente. O que é diferente é a insanidade. O que é diferente é a falta de preocupação com a qualidade do produto que vai para o campo. Porque nós temos aqui, no momento que as pessoas que tomam decisão fazem as suas participações e colocam os seus interesses sobre a mesa na hora de determinar a programação, o interesse delas termina no momento em que os jogos começam. Eles só querem garantir o início dos jogos. Só, nada mais. É um bando de gente que não gosta de futebol. Como Francisco Noveleto, vice da CBF, que hoje diz que a culpa é do Palmeiras por ter tido tanto sucesso. Quem mandou ganhar tanto? Quem mandou chegar em todas as finais? Isso é de um escárnio, isso é de uma bizarrice que só comprova. Essas pessoas não gostam de futebol. Elas gostam da vida que o futebol proporciona a elas. É só isso. Estão preocupadas em apito inicial. O que acontece depois não importa. E o Abel se importa. Eu aplaudo. Jean Oddi. Eu tenho pouco a acrescentar ao que o André disse, porque primeiro que é impressionante, a gente estava aqui falando, a gente elogia muito o Abel, né? E aí tem torcedor que começa a ficar incomodado com os elogios que a gente faz ao Abel Ferreira. Exato. Aí a gente começa um programa criticando o Abel Ferreira e a maneira como ele se comportou na beira do campo. E ele começa a entrevista dele fazendo uma autocrítica sobre esse comportamento, dizendo, não vou falar da arbitragem, e não falando realmente da arbitragem, né? Porque tem muito técnico brasileiro que diz que não vai falar da arbitragem e passa 5 minutos dissertando sobre o que houve dentro de campo. Ele não fez isso e só criticou o próprio comportamento. Então, assim, é diferente sim. Acho também, como o André, que a contundência com que ele bateu na questão do calendário, e é importante os técnicos baterem nessa questão, não é uma contundência com a qual a gente está acostumada no Brasil. Eu entendo quando você diz, Prieto, que técnicos brasileiros também falam, mas falam muito especificamente, em alguns momentos específicos, quando perdem um campeonato, e que nem foi o caso do Abel, quer dizer, ele falou depois de um jogo que valia muito pouco. Então acho que é importante que a gente tenha mais técnicos agindo dessa maneira, e só discordo realmente em relação à qualidade do jogo de hoje. De qualquer forma, não deixa de ser curioso que no dia que a gente começa o programa criticando o comportamento do Abel, ele também faz essa crítica sobre o próprio comportamento. Eu acho que ele é um pouco puro em relação ao futebol brasileiro, né? Porque ele fala com um idealismo, e eu concordo com as coisas que ele diz,
Mas não é o mesmo que o nosso, Birner. A gente também continua... mas falando com o idealismo. Não, eu